Olá, eu sou Isadora Rabelo. E eu sou Luciana Russo e esse é o canal Minas do Rio. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto que apesar de já ter começado para algumas escolas, o carnaval parou tudo e agora só volta na semana que vem. Eu volto às aulas. Vocês lembram como é que era com vocês? Você lembra, Lu? Claro que eu lembro. Em cada fase da minha vida, eu lembro dessa volta às aulas de um jeito diferente. E você, Isa? Eu também lembro. Assim, quando eu era criança, uma coisa assim que é incrível, eu sempre gostei muito de estudar. Assim, hoje em dia eu sinto muita falta de estudar, quero voltar a fazer mestrado, essas coisas todas. Mas assim, quando eu era criança, tem aquelas crianças que chegam no primeiro dia de aula e choram, aquela coisa horrorosa, que é a mãe, tudo. Minha mãe falou que falei tchau e fiquei lá. Antes, quando eu tenho uma irmã mais velha, ela ficava no colégio, eu tinha que ir lá de vez em quando assistir um pouquinho da aula, porque eu queria ficar lá. Então, tipo assim, minha mãe não teve problema nenhum comigo querendo estudar. Como é que era com você quando você era criança? Quando eu era bem pequenininha, se eu não estou enganada, se eu estiver enganada, minha mãe vai acabar comentando aqui embaixo. Mas eu entrei na escola, eu tinha 2 anos, né? A primeira vez que eu entrei, e aí ela conta que ficou preocupada, poxa, eu sou a filha mais velha, né? Então, ela não tinha passado por essa experiência antes. E aí, quando eu fui pra escola, foi tranquilo, não teve nada de ficar chorando e tal. E aí, quando ela que ficou sentindo mais, né, porque a gente passava muito tempo juntas, e aí ela teve aquele tempo inteiro sem mim. Quando foi me buscar, disse que eu falei pra ela que eu adorei a escola, quer dizer, não teve aquele chororô, não teve aquele trauma, foi super tranquilo. Já quando meu irmão foi pra escola, eu lembro que foi mais... ele não queria, acho que muito no início, apesar de querer entrar muito na escola. Mas foi tranquilo, depois acho que acostuma, a gente vai fazendo vários amiguinhos e tal, quando criança, aí vai, eu já vê que vai pra escola nessa época pra comer merenda e pra brincar, aí acho que não tem mais problema nenhum. As mães ficam mais preocupadas que as crianças, né? Verdade, eu acho que as mães sofrem muito mais, porque você vê que tem umas mães que levam o filho pra escola e ficam por lá, né, aguardando pra ver se ele vai chorar, se vai precisar de alguma coisa e tal. Mas fica no cantinho da sala esperando, né? Exatamente, e tem umas que não aguentam e ficam olhando pela janelinha, vão espiar se eles estão no refeitório, no parquinho. Só que aí no que faz isso, tem criança que vê, aí lembra, tipo, ih, minha mãe tá aqui, aí chora, aí já era. Parece até que elas estão querendo que isso aconteça, né, não? Estão querendo, assim, não querem ter o sentimento de perda, assim, levei meu filho tá se dando bem, aquela coisa de quero ficar pra mim. Exatamente. Mas assim, não sei como é que vai ser quando a gente tiver filho, mas espero que os meus, sei lá, sejam igual a mim. Tipo, tchau, quero ficar por aqui, tô feliz, me deixa. Exatamente, bem resolvidos, vamos brincar, vamos pra escola, sem chororô, porque não tem porquê, né? A gente entra, comer, brincar, só, praticamente. Exato. Era o que eu ia te falar, não tem preocupação. Quando a gente é pequenininho, até uns 5 anos, assim, mais ou menos, você vai pra escola pra fazer o quê? Dormir, comer merenda e brincar com os amiguinhos. Tem coisa melhor que isso? Eu lembrei de uma coisa que talvez contraria até muitas crianças. Quer dizer, muitas pessoas quando eram crianças, né? Eu, quando era criança, que eu era pequenininha, eu ia pra escola, mas como eu não tinha costume de dormir à tarde em casa, na hora da soneca no colégio, eu não dormia. O que acontecia? Eu era aquela criança que ficava acordada e a professora tinha que arrumar várias atividades pra eu ficar andando pela escola, pra ir numa sala levar um papel, pegar não sei o que, pra eu não acordar os coleguinhas. Isto é, te dá tarefa pra você ficar quieta. Exatamente, eu acabava dando trabalho nesse sentido, apesar de ser uma criança, ter sido uma criança muito tranquila. E como é que foi no seu ensino médio? No ensino médio era quando eu estudava de manhã. Estudei a vida inteira à tarde. No ensino médio eu fui estudar de manhã porque só tinha de manhã no colégio. Confesso que era complicado acordar. Batia às vezes aquela vontade de eu não quero ir pra aula.
né? Porque eu entrava, acho que 6h30, 7 horas, nem me lembro mais. Eu sei que eu entrava bem cedo e eu saía da escola 1h20. Era 1h20, meu tempo, Seu horário. último horário. Cara, eu saía morrendo de fome já. Nossa. Eu ia morrendo de sono e saía morrendo de fome. Não tinha mais aquela coisa de ter a hora da soneca, né? Não tô indo pra brincar. Era Hora da soneca com um adolescente se colocar, fica o resto da aula dormindo. Apesar de que, no meu ensino médio, tinha muita gente na minha turma que dormia pra caramba na sala de aula. Sempre tem. Chegou ao ponto de ter um dia que uns colegas levaram uma mochila e dentro da mochila não tinha caderno, não tinha apostila, não tinha livro, era um travesseiro. Sério, era um travesseiro e dormiram. Tinha uns que viravam a cabeça na mesa e dormiam. Eu confesso que eu nunca consegui fazer isso. Eu não consigo. Não conseguia. Eu é ficava uma coisa assim que... com cara de zumbi, eu acho, sabe? Não, todo mundo cara de zumbi. É uma coisa que eu lembro, eu estudei assim em muitas escolas durante minha vida, que eu morei em várias cidades, e eu lembro mais do terceiro ano, porque tipo assim, no meu primeiro e segundo ano eu estudei numa escola que eu já estudava um tempo atrás, mas no meu terceiro ano foi assim, a parte mais, como pode-se dizer, mais, que a gente estuda mais, se dedica mais, e eu tinha aula de manhã e de tarde, todos os dias, e à noite a gente fazia algumas coisas do cursinho. E no final de semana tinha aula no sábado e no domingo que eram as provas. Ou seja, eu vivia pra estudar. Tava sempre na escola. Tava sempre na escola, porque a escola que eu estudava era voltada pra você fazer Universidade Federal. Uhum. Então a gente tinha assim que estudar. E na minha época ainda não era o SISU. Eu peguei um último ou penúltimo ano que não era SISU. Então a gente assim, quando chegava o final do ano, todos os finais de semana a gente tinha prova de vestibular, seja na nossa cidade ou não. Aí eu lembro que mesmo assim tinha algumas pessoas na sala que dormiam, e assim a expectativa de volta à aula, foi a minha mudança do segundo ano pro terceiro ano, foi assim grande, porque o colégio que eu estudava antes era 50% para passar, e eu cheguei no terceiro ano com 70%. Terceiro ano de vestibular, aquela coisa assim, estudar muito, eu tava muito ansiosa, porque eu não sabia muito como que era, como que seria assim o ano do vestibular. Mas assim, passou, deu tudo certo, mas assim, é bem chocante, porque saiu de uma realidade totalmente diferente para uma outra, assim, que eu tinha que estudar o dia inteiro. Tinha dia que a gente falava assim, não quero ir na aula, tô com muito sono, tô muito cansada, porque a gente estudava todos os dias. Mas tinha que pensar assim, é por um bem maior. Então, ia, né? Exatamente. Você estudava domingo. Domingo eu não estudava não, mas era de segunda a sábado, porque sábado tinha sempre simulado, tinha sempre uma prova para fazer, então era ralação, manhã e tarde, chegava à noite ainda tinha que estudar em casa, então era complicado. Mas tem uma vantagem nisso tudo. Não sei se você vai concordar comigo, mas eu tinha uma vantagem, porque com isso eu estudei em 2 colégios, né? Eu fiz ensino fundamental num colégio, aí mudei para a 7ª série, eu mudei para outro colégio que eu fiz até o terceiro ano. No início eu não queria mudar não, confesso, porque no colégio anterior, apesar de ser um colégio muito grande, eu estudava desde a classe de alfabetização, então eu já conhecia basicamente o colégio, conhecia funcionário, conhecia várias pessoas de séries diferentes, então tinha muita amizade. Porque eu também fazia natação no mesmo colégio, então, poxa, eu ficava lá direto, então sempre conhecer todo mundo, né? Conhece, você fala com todo mundo te conhece, aí fica aquela coisa, não quero mudar. Quando eu mudei, eu fui para um colégio preparatório, para concursos, vestibular, então é ralação, né? Estudar. Muito. Mas isso tinha uma vantagem, porque aí eu fiz novos amigos, né? Eu ampliei minha rede de amigos. E como eu ficava o dia inteiro basicamente no colégio, às vezes a gente só saía do colégio para almoçar e voltava, eu passava o dia todo, o final de semana inteiro com os meus amigos, porque quando a gente não tinha aula, normalmente todo mundo se juntava, vamos no shopping, vamos no cinema, então a gente passava o tempo inteiro junto, né? Só mudou isso quando a gente chegou no terceiro ano. Só mudava o lugar de encontro. Aí alguns no terceiro ano mudaram de escola, outros depois do terceiro ano a gente
já foi para a faculdade, cada um para um curso, uma faculdade diferente, públicas, particulares, enfim. Aí a gente acaba dando uma separada, mas o bom era esse, rever os amigos. Então quando chegava a volta às aulas, batia aquela vontade de tipo, pô, quero ver meus amigos. Apesar de junto vir aquele pensamento, vou passar o dia inteiro na escola, vou ter que estudar muito, ralar muito, mas é por um bom objetivo, né? A gente já tinha em mente a questão do vestibular, que na nossa época não tinha essa de vou fazer o Enem para ganhar pontos suficientes, SISU, enfim, não era assim. Era cada faculdade uma prova, um modelo diferente, então imagina o quanto a gente estudou para se preparar para todas as provas de vestibular que a gente queria fazer. Eu lembro muito bem disso. E como é que foi pra você na faculdade, assim, nos primeiros dias de aula, como é que foi? Porque você fez a faculdade no Rio mesmo, né? Fiz. Então como é que foi, assim? Bom, quando eu fui fazer vestibular, eu não passei para a faculdade que eu queria, que era uma faculdade federal aqui no Rio, que era a que eu mais queria e tal. E aí acabou... Bom, essa história eu posso explicar com detalhes depois, né? E aí acabou que eu fui fazer faculdade particular. Na mesma faculdade que eu estava, na mesma universidade, tinha amigos meus que estavam em cursos diferentes. Então a gente se encontrou no primeiro dia, né? E cada um seguiu para a sua aula. O engraçado é que eu tenho uma amiga que a gente se conheceu quando chegou na faculdade. A gente se formou juntas. Até hoje estamos juntas. Mesmo ela morando fora do Brasil hoje em dia, a gente se fala sempre e tal. Mas a gente se conheceu, sabe aquela coisa de você perguntar pra alguém, pô, onde é que é a sala tal? E aí a pessoa tá indo pra mesma sala que você, mesmo curso, e dali segue. Foi uma experiência, assim, bem interessante a faculdade. Cara, é totalmente diferente do colégio, porque você não tem mais aquela coisa de você receber um horário pronto de matérias. Você que começa a colocar, eu quero estudar de 8 a meio-dia, ou não, você vê a disponibilidade de matérias e vai organizando seu horário. Apesar de que eu acabava colocando para estudar o máximo de matérias possíveis, porque aí quanto antes a gente terminar era melhor, né? Tanto que eu consegui acabar 6 meses antes. Eu fazia isso também, eu fiz até uma certa parte da faculdade, assim, adiantando matéria e tudo. Mas assim, a minha mudança foi diferente porque eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha, assim, sozinha mesmo. Cheguei lá na UFOP, tudo sozinha, não quis morar em república e fui morar sozinha e tudo. Foi uma experiência muito diferente. Apesar de assim, que eu não senti tanta falta por já ter mudado muitas vezes, foi uma experiência totalmente diferente morar sozinha, ter as responsabilidades e tudo. E tem amigos, assim, que no início da faculdade a gente conversava pouco e no final, hoje em dia, nós somos muito amigos, assim. A minha turma se uniu mais no final do curso. Isso é bom, isso é bom. Por que você escolheu jornalismo? Bora fazer um outro vídeo perguntando sobre isso? Verdade. Vamos colocar aqui na semana que vem? Essa é uma questão interessante, mas tem muito assunto, né? Vamos deixar pra semana que vem. Tchauzinho, até lá! Tchau, até lá! Muito a pena assistir. Então, vamos pro próximo. 3.